Vou apresentar mais ali a doczinha aqui que eu fiz aqui, do K6, vai estar disponível lá para vocês lá, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas, basicamente, galera, o K6 é uma ferramenta aí para a gente poder estar testando, a gente tá podendo fazer teste de estresse, teste de carga, teste de performance aí nos nossos serviços que a gente está fazendo aí, que é um gapzinho que a gente está tendo aí faz muito tempo aí, que a gente não se preocupa muito com essa parte das nossas aplicações, do nosso serviço. E o problema, né, que a gente está tendo aí na Gubi aí principalmente da minha parte aí, geralmente os bugs que mais complica é esses bugzinhos aí de desempenho, cara, que a gente provavelmente a gente testa na nossa máquina, vê que tá funcionando de boa, tá tudo tranquilo, mas daí quando a gente sobe em produção essa parada aí, vai vários clientes testando ao mesmo tempo, o recurso das máquinas dos servidores não é o mesmo, né, do que a gente tá rodando no local, e daí isso costuma dar muito problema e é bem chatinho de resolver. Já tive vários problemas aí nessa parte. Tô tendo até que resolver um bug agora da B2W que até tem a ver com isso. Tem vários tem uns tópicos de pedido travado lá, a gente. é, o listener demora para processar e fica travando tudo. Então, o K6 a gente vai tentar implementar aí para tentar reduzir e tentar mitigar um pouco desses problemas que a gente está tendo, sabe? E basicamente ele é uma ferramenta de código aberto, né? Ele foi criado mesmo pela Grafana Labs, né? E como funciona, né? A gente escreve alguns testezinhos, uns scripts, né? Que é escrito em JavaScript mesmo. O K6 ele é escrito em Go, mas os testes a gente escreve em JavaScript mesmo. E com ele a gente consegue chamar um endpoint, a gente consegue fazer alguns tipos de teste de tempo, chamando uma quantidade de usuários ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer teste simulando múltiplos usuários acessando o nosso sistema, né? Chamando aquele endpoint. E os testes é bem simples de ser escrito. Depois o Lucas vai mostrar para vocês como é que é o scriptzinho. Mas daí a gente tem vários tipos de testes que a gente pode estar seguindo como base aqui no K6. A gente tem esse smoke test, que é basicamente verificar se a aplicação está funcionando, se aquele endpoint que a gente está chamando está funcionando, né? Então é uma carga mínima e por um período bem curto de tempo, só para verificar se está funcionando mesmo. Ele chama poucas vezes e, e é bem de boa de fazer, né? Ele funciona bem rapidinho. Aí depois tem esse soak test. Esse aqui é o que ele simula por várias horas um teste. Eu não sei se a gente vai chegar a aplicar esse carinha aqui no nosso caso aqui, mas só estou mostrando aqui que existe tipo de teste, né? Que ele fica por várias horas rodando uma quantidade moderada de usuários para verificar se a aplicação, depois de um determinado período de tempo, de algumas horas aí, ela vai ter algum problema, se vai ter algum vazamento de memória, se vai ficar restartando, algum tipo dessa parada desses tipos de problema que pode estar acontecendo, né? Depois de algumas horas da aplicação funcionando. Então, ele fica bastante tempo e uma carga moderada, né? Essa que é a característica dele. Aí a gente tem o average load test, né? É uma carga média aí, mas por um período menor de tempo. Geralmente aqui entre uns 30 a 40 minutos de rodando esse teste aqui. Então ele sobra com uma carga moderada aí que a gente entende que a gente vai ter no nosso sistema, né? Na parte de estresse, que é o que a gente vai tentar implementar mais aqui na Gubi, que a gente vai tentar identificar o ponto de ruptura da aplicação, né? Então a gente vai tentar colocar bastante carga no sistema para ver até onde ele aguenta, né? Então é para isso que serve esse teste aí. A parte do Spike é por um período bem menor de tempo, então ele roda aqui por 3, 4 minutos, e a gente tenta descobrir se a aplicação ela tem algum problema se a gente tiver um pico muito grande de chamadas ao mesmo tempo, né? Basicamente por isso que serve. Aí, tipo, ele dá um pico, depois ele volta ao normal e vê se deu algum BO, né? Vê se deu algum erro.
Aí tem o breakpoint test, que esse aqui ele vai subindo infinitamente os usuários, a carga no sistema até ele dar BO, né? Então, também como o stress test, ele tenta identificar o ponto de ruptura do sistema, mas esse aqui é mais... Ele tenta até o limite, né? E basicamente esses que são os tipos de teste. Então, a gente vai tentar primeiro aí tentar implementar principalmente aqui esse teste de estresse e o smoke para a gente garantir que está funcionando e garantir que ele funciona numa carga boa de teste de usuários, né, ao mesmo tempo. A gente pode tentar implementar pelo menos uns 3 tipos, né, esse average load também, para a gente poder garantir que funcione na carga média por um determinado período de tempo. E é isso. Quer apresentar aí, Lucas, como é que tá funcionando a nossa POC? Aí vai ter que apresentar. Aí a gente só teve um probleminha ontem lá, que a gente tá tentando subir em produção aí aquela POCzinha que a gente fez. Aí a gente tentamos fazer o deploy lá, aí a aplicação ela chega a subir e tal, mas não. Aí ela, em algum determinado momento, ela cai. Aí, né, sim. Mas e aí, como é que eu valido isso aí, tipo, em produção? Você chama, deixa rodando e onde que você deu o resultado disso, sabe?
Ele que joga por Grafana, que gera as métricas. E aí, por exemplo, se você vai colocar em produção, você vai ter os testes que você quer que falha a pipeline e aqueles testes que é o que você quer deixar rodando por um tempinho para você analisar a performance aí, que é o que, tipo, vamos supor, que deploy. Eu quero, tipo, que a aplicação aguente pelo menos 50 requisições por segundo, por exemplo. Aí esse tem que falhar a pipeline, sabe? E aí eu quero um outro teste que não, que ele fique rodando ali por um período ali, tipo meia hora, para mim depois analisar o dashboard. Porque cada deploy eu quero verificar se teve algum tipo de problema, sabe? Ou não, como é que ele está se comportando. Tem como? Entendeu?
Mas depois tem que ver, que vocês não fizeram, né? Mas tinha que ver como é que faz isso para colocar na pipeline, sabe? Porque, tipo, beleza, aí funciona, mas aí como é que a gente faz isso quando eu vou fazer o deploy, entendeu? Como é que eu vejo esses resultados? Para ele.
Então, uma coisa aí, ô Lucas, depois, cara, continua com essa parte aí de a gente ver como é que faz o deploy. O que a gente precisa fazer, cara? Tem que deixar um exemplo para cada cenário aí, sabe? Primeiro o teste, a gente tem que ter pelo menos um teste aí de performance, de pico, e um para deixar rodando aí uma meia horinha e a gente configurar o dashboard no Grafana lá, né? E aí, a galera aí que tá aí, ó, tá todo mundo mudo, mas todo mundo vai ter que fazer, tá, gente? Então agora é hora de perguntar, porque fez um endpoint novo lá, vai ter que ter esse cara aí, entendeu? Então vai ter que entender, não adianta fingir demência aqui e depois falar que não sabe. O objetivo aqui hoje é compartilhar conhecimento, ter dúvida, para depois aplicar no contexto que está desenvolvendo aí. Então, tem, tipo, a gente fez uma feature nova, vai ter um endpoint novo, a gente vai começar a aplicar daqui para frente. Então, todo mundo vai ter que aprender. Né? E aí a gente vai usar essa POC aqui do Lucas como referência, tá? Por isso que eu estou pedindo para ele, para a gente fazer todo o escopo para ter de exemplo mesmo ali, né? Como que configura depois. Aí ele coloca melhor no Confluence, mas o que é cada teste, como configura, como que cria o dashboard de lá no Grafana, para deixar tudo feito, sabe? Então, pô, terminei um endpoint novo, o que eu vou ter que fazer para me dar como concluído? Vou ter que criar um testezinho lá no K6, vou ter que configurar na pipeline e vou ter que colocar criar o gráfico para aquele cara dentro do Grafana, né? Por ir dentro do próprio Grafana, depois exporta e salva no projeto o JSON que ele gera lá, para não perder, né? Caso a gente precisar refazer o Grafana. Beleza? Essa parte aí, cara, a gente pode criar. É que hoje, né, a gente não coloca aí a secrets, né? Porque a secrets não é para ficar para qualquer repositório, sabe? Tá fora, assim, né? E só que para esse caso de teste, você pode colocar direto aí, ó, no seco mesmo aí ou no código lá mesmo, sabe? Porque é só teste. Isso daí é só para eles fazer o replay assim, em produção, entendeu? Aí deixa no profile de produção o caminho do banco mesmo. É que você não vê, né? Ou usa qualquer um que tem aí mesmo, sabe? E aí você só muda o banco no final. Eu acho que dentro da aplicação lá, você deixa qual que é o banco que ele vai conectar, porque o banco é o mesmo, né? O servidor.
Eu tenho. Tá ouvindo? Tá, né? É, esse teste, eu vou rodar ele usando o servidor de produção mesmo, ou vai ter algum espelho para usar? Algum outro servidor que vai ser criado só para isso? Não é produção mesmo. Você vai rodar local, né? Para ver se funciona e tal, e depois a gente vai replicar em produção, entendeu? É para ver se o ambiente produtivo realmente aguenta, sabe? A carga, né? Mínima ali que a gente vai definir, entendeu? Sim. Essa é a ideia, sabe? Aí eu vou rodar local aqui. E nesse caso, como eu vou rodar local, né? Dá para eu configurar os recursos, tipo a memória, o CPU, essas coisas. Aí você vai ter que fazer no Docker, cara. Você quer falar, tipo assim, eu quero ver se realmente funciona local, né? Tipo, minha máquina tem 20 core e 32 GB. Vai rodar suave, né? Mas eu quero que ela limita a um core e 1 GB, por exemplo. Aí você vai ter que colocar, tipo, via container, né? Entendeu? E rodar no container. Se for local para fazer um teste mais próximo, sabe? Entendi. Beleza. Era só essa dúvida mesmo. Eu tava pensando naquele Spike. O Spike que, que vai um pico, é. Se rodar isso daí na produção e cair tudo lá. Não, isso significa que a gente fez cagada, aí tem que arrumar, né, mano? Essa é a ideia mesmo, ouvido. Entendeu? Aí a gente, tipo, Mas aí não vai atrapalhar o cliente? Se cair algum serviço lá? mas a ideia é justamente essa, cara. É só a gente, tipo, saber os horários de fazer deploy, tá ligado? Deu pau. Cara, se cair o serviço, o Kubernetes vai subir de novo, entendeu? Ele lá, e vai subir a instância antiga, sabe? É isso, entendeu? Não é pra dar pau mesmo. A ideia é essa, sabe? Ele ir até o limite, aí o serviço vai cair, aí ele reinicia, mano. Pronto, aí a gente já viu até onde foi. Tá, aí os valores a gente define por a gente mesmo, né? Nós desenvolvedores Pra escolhemos gente os valores que a gente acha que é o suficiente para para dar uma olhada ali para o grafando, cara. Tem alguns gráficos ali do que a gente tem hoje de volumetria ali, sabe? Mas eu acho assim, se for pensar nessas integrações que a gente tem hoje ali, o que a gente está fazendo, que tem os endpoints ali, né? Qual que é o volume que eu teria de validação de anúncio médio, entendeu? Por segundo, sabe? É o mínimo que eu teria que aguentar, sabe? Vamos pensar, a gente tem lá 500 clientes no Carrefour, a gente que estão usando, né? Qual que é a média que o cara vai alterar por dia? 10, 15% disso? Entendeu? Então é baixo, sabe? A gente pode colocar uma volumetria ali de 20 requisição por segundo nesse caso. Agora, estoque e preço é maior, então tem que aguentar um pouco mais, né? Quem vai ter o tempo inteiro, entendeu? É tipo isso, assim, a gente tem que ter um pouco de percepção do que a gente acha que tem que mais uso, sabe? Estoque, preço e pedido, assim, que é para ter mais uso, né? Constante, né? E aí, o mais importante para nós, assim, nesse primeiro momento, no deploy, é esse teste de pico, sabe? Ele aguenta o mínimo? Aguenta, então beleza, passou. Se não aguentar o mínimo ali, é que tá pegado, tá ligado?
Aí a outro teste, que é o teste médio ali, é mais para a gente ver como é que a aplicação se comporta, entendeu? Porque eu fiz deploy do Carrefour, que é novo, ninguém está usando. Mas eu quero ver se ele vai dar problema quando um cliente entrar. Então, deixar rodando ali umas 2 horas para mim ver, entendeu? Rodando, torando pau lá para ver o que dá pau, o que não dá e como é que fica o consumo de memória CPU, sabe? É isso que a gente vai fazer, entendeu? Entendi. Isso vai rodar 2 horas, por exemplo. Você citou 2 horas, aí passou, acabou. Aí depois, só próximos códigos for subindo que vai rodar outros testes. Seria Sim, isso? Ah, entendi. sim. Tá. Só que isso aí é até Beleza. uma dúvida que eu tenho aí, Lucas, que eu não sei como é que funciona, cara, porque esse teste médio aí, sabe? Você deixa na pipeline, a pipeline não vai ficar enroscada, velho. Entendeu? Ele vai fazer o deploy primeiro, depois vai ficar lá, né, rodando, né? Então, a gente tem que estudar isso daí, sabe? Aí depois deixa aí como lição pra gente ver como resolve esses problemas aí. Porque uma coisa é a gente colocar na pipeline o teste de estresse ali, né? Que é rapidinho. A outra é esse teste mais longo, porque se tá na pipeline, eu acho que aí ela vai ficar travada lá, sabe? E ele vai entender que não foi feito o deploy ainda, né? E aí, tipo, o runner tem um tempo lá máximo que ele pode ficar rodando, entendeu? Uhum. Aí tem que ver uma forma que a gente pode fazer isso, sabe? Ou subir um container, não sei, cara, subir um container separado para só fazer teste de carga e a gente configura nele, sabe? Teste de carga que eu falo é esse teste mais longo, entendeu? Ao invés de ficar na própria aplicação, aí a gente coloca talvez numa pasta e ele carrega de lá e fica rodando, sabe? Não sei, cara. Tem que ver um jeito. Dá para usar, se for o caso, o próprio job do Kubernetes ali, cria um job. Em vez de fazer essa parte via pipeline, a gente faz na pipeline só o que for teste de pico, e os outros testes a gente cria um job do Kubernetes ali para ele rodar como job, entendeu? Ele starta, deixa rodando, para gerar as porque isso aí é um container à parte, sabe? Aí a gente poderia criar um containerzinho para encapsular os testes, sabe? Para esse job. Tipo, ele, quando builda separado, pega os testes, coloca dentro e dispara a execução. É, porque quando você usa esse job, né, ele é um job mesmo. Você fala, ó, executa uma vez, duas, ou faz 13 try lá. Ele chama e, pô, aí é um Java menos Jar, por exemplo, se for em Java, entendeu? Joga, roda esse cara aqui e deixa rodando, sabe? Aí ele vai rodar e quando o job morrer, morreu, entendeu? Porque aí a gente não bloqueia a pipeline, sabe? Aí a gente poderia rodar separado, algo desse tipo, assim. É, o Kubernetes, né? Tava tentando fazer funcionar também no Kubernetes, não conseguia também. É o Soak também, né? O Soak geralmente demora um dia inteiro os caras falam que deixa rodando, tipo, horas. Hum. É, eu acho que mais esses outros aí é mais para um caso de, tipo, homologação, né? De um novo serviço que a gente tá fazendo aí, tipo, aí a gente precisa fazer esse. Garantir que tá funcionando com a quantidade de usuário e tal, aí é bom. O Aristides, você que é o cara que tá para fazer um deploy aí, cara, do Carrefour. Tá tudo certo? Entendeu tudo?
Tá aí, Alexandre? Não quer falar, não. Beleza, então, galera. Então, agora sim, a ideia é. Depois, Lucas, vamos puxar, continuando esse fluxo aí, cara, para a gente conseguir fazer um exemplo, né, desse do pipeline normal. E aí vai ficar mais um estudo para a gente fazer essa POCzinha com um job, sabe? Para depois. E aí, galera, meu, tipo, chama o Lucas aí no privado, se tá com vergonha de falar aqui, e fala, cara, onde que eu dou uma lida melhor e tal, me dá uma mão que eu vou fazer no meu. Que a ideia é que a gente consiga. Tudo que a gente for trazendo aqui, gente, é para o time passar a usar, sabe? A ideia é que disseminar conhecimento, né? O Lucas ele fez mais uma parte ali usando o Terraform também. Aí é outro ponto para a gente já ver uma próxima data aí para a gente trazer esse conhecimento para o time todo, tá? É bem importante a gente saber, a gente não precisa ser o master em tudo, mas para nós tem um padrão para tudo. A gente mexe com infra o tempo todo, cria recurso na AWS, ou às vezes na Huawei, tem que criar um bucket, tem que criar um endpoint novo, uma entrada nova lá no host 53 lá para DNS, como que eu faço, né? Tem que entrar lá toda vez do painel? O ideal é que a aplicação sozinha faça isso quando fazer o deploy, sabe? Fiz o deploy da aplicação, ela precisa de um recurso, ela já cria, entendeu? Na próxima deploy, como já está criado, ele vai ignorar, sabe? Esse é o ponto. Então, a aplicação ela é autossuficiente. Subiu, entrega tudo que ela precisa já. Beleza? Uhum. Isso aí, gente. Fechou? Vamos? Já puxa aí. Quem tá na vez